Olá, hoje eu estou aqui com o Matheus Ferreira, que é diretor executivo adjunto do Instituto CNA. A gente está aqui hoje basicamente para ensinar para a turma de tecnologia o que é a CNA e quais são as oportunidades que ela oferece. Bom, eu vou explicar então um pouco o que é o sistema CNA-Senar. Ele é composto pela CNA, que é a entidade que representa os produtores rurais brasileiros, é composto pelo Senar, que é o braço de assistência técnica, de capacitação, de orientação dos produtores rurais, pelo Instituto CNA, que é o braço de pesquisa, de inovação, de projetos que se convertem em ações de adoção de tecnologia até os produtores rurais, e também pelas 27 federações de agricultura, que estão uma em cada estado, e pelos sindicatos rurais, que estão espalhados aí pelos municípios do Brasil, todos eles levando as ações, seja da CNA, do Senar e do Instituto CNA, para que de uma forma mais simples, mais natural, mais objetiva, essas ações possam chegar até o produtor rural, que é o nosso grande objetivo, nosso grande cliente dentro desse sistema CNA. Qual é o tamanho da CNA? O que a CNA representa? Hoje no Brasil nós temos algo em torno de 5 milhões e 200 mil estabelecimentos, são propriedades rurais. Dessas, algo em torno de 2 milhões de propriedades produzem, que comercializam o seu produto, tem sua produção ativa. Esse é o cara que vive disso. Que vive da atividade. Dessas 2 milhões de propriedades, ou 2 milhões de produtores rurais, seja a CNA, ou o Senar, ou o Instituto, ou o sindicato, ou a federação, nós temos ações diretas. Então, nós temos contato com esses produtores, a gente levanta seus principais problemas, a gente leva soluções para esses problemas através das diversas ações, seja do Senar, como eu falei, da CNA, ou das próprias federações. Interessante. Então, uma coisa que eu acho interessante é, quando nós estamos no segundo desafio, esses problemas que a gente fala, que a gente anuncia, que está aí no Insta, que sai na imprensa, que está dentro desse processo, quem criou isso? Foi um cara aqui de Brasília? Como é que a gente chegou à conclusão que esse problema é um problema? Esse é um ponto muito importante, Igli, porque, obviamente, que para ser assertivo na proposição de solução, na proposta de solução, a gente tem que entender bem do problema. Nós temos que conhecer bem o problema. E a CNA e o Senar e o Instituto têm diversas formas de ouvir o produtor, de levantar com ele quais são os seus principais problemas, ou dores, como se diz no ecossistema. Uhum. E a gente fez esse mapeamento, vem fazendo ao longo dos últimos anos, ouvindo o produtor, e ele manifestando quais são as suas principais dificuldades tecnológicas. Então, todo esse trabalho que agora está se culminando na segunda rodada de investimento, ela é fruto desse mapeamento. O produtor nos relata quais são as suas dificuldades e a gente vai buscar solução. Por isso a gente está propondo para as startups, para o ecossistema, para os empreendedores que nos apresentem soluções para essas dificuldades tecnológicas que o produtor tem nos manifestado. E aí eu vejo, geralmente quando eu faço um investimento, especialmente nesse estágio muito inicial, porque a gente está falando de R$150 mil, a gente sabe que esse é um estágio muito inicial, geralmente o produto acabou de ser feito, está em vias de sair o primeiro protótipo ali dele. Eu discuto muito o tal do smart money, Então, o money a gente já sabe quanto que é 150 mil. E o smart, o que a CNA, o que ela faz? Ela entrega um dinheiro na mão desses empreendedores. E aí? Aí eu queria dividir isso entre 3 pontos, A primeira pergunta é só pelo dinheiro? O que a gente faz com essas empresas de verdade? Na verdade, eu acho que é muito mais do que o dinheiro. O dinheiro acaba sendo uma forma de alavancar. Inicialmente, a gente sabe da dificuldade de colocar em prática boa parte das ideias, enfim, das propostas que os empreendedores têm. Mas o dinheiro pelo dinheiro sozinho, ele não vai fazer muita coisa. Então, eu acho que o grande diferencial, eu costumo dizer que são 2 ou 3, mas 2 principalmente. O primeiro é esse mapeamento, é conhecer bem o problema. É muito comum a gente ouvir ou ver propostas de soluções para problemas que os produtores não manifestaram. E esse é o diferencial da CNA. Então, quando a gente apresenta um desafio tecnológico, quando a gente apresenta um problema tecnológico para as startups, é porque a gente sabe o que a gente está falando, porque já passou pelo crivo dos produtores, a gente já recebeu essa demanda. Então, é uma demanda qualificada. Então, esse é o principal, talvez ativo, um dos principais ativos que a CNA tem, é de fato qualificar melhor, ou qualificar bem feito, fazer um trabalho bem feito de entendimento do problema.
O segundo ativo que eu considero é a questão da validação. Toda solução precisa ser testada, ela precisa ser levada a campo, precisa ser apresentada para os produtores para ver se isso realmente faz sentido. E a gente tem uma rede muito grande, né, de produtores atendidos na assistência técnica gerencial do Senar, de produtores com os quais a CNA, os sindicatos, as federações têm relacionamento, e esses produtores também estão receptivos a essas tecnologias, a essas soluções. O que a gente quer fazer é aproximar, né? Então, ou seja, as startups que têm soluções, as empresas que têm proposta para resolver esses problemas, a gente aproximar do produtor rural para que ele possa, o produtor rural, testar soluções ainda antes dela ir para o mercado. E aí o dinheiro, os 150 mil, como você falou, é uma forma de alavancar, de, né, quem sabe, ajudar nessa fase inicial. Mas eu acho que o grande diferencial é essa aproximação, é diminuir a distância entre a tecnologia ou as empresas que propõem tecnologia e o produtor que vai ser, no final das contas, aquele que vai adquirir a tecnologia, aquele que vai fazer a compra daquela tecnologia. Matheus, eu sei que você é produtor rural, que você trabalha aí no mundo da representação há 10 anos dentro do sistema CNA. E é interessante, uma coisa interessante é que eu trabalho no meio de tecnologia tem 10 anos esse ano. Então, assim, a pergunta que eu queria fazer para você, acho que até enquanto troca, né? Você ainda não tinha atuado no mundo de tecnologia enquanto investidor direto em empresa. E a gente hoje está ali na metade do investimento do desafio CNA Digital, do primeiro desafio. O que você aprendeu, que te surpreendeu, que você falou, não, jamais acreditei que fosse assim? E o que você tem de recado para esse cara que está querendo se inscrever? Vou dar um passo atrás. Eu acho que, na experiência como produtor, como extensionista, como técnico, né, muitas vezes a gente tem alguns paradigmas, né, que às vezes a gente, nas universidades, no que a gente aprende aí no dia a dia, a gente tem algumas verdades absolutas, né, que o que eu tenho aprendido a cada dia nesse ambiente de inovação é que elas não existem, né? Então, o que a gente propõe e desafia as empresas, as startups a nos apresentar é soluções diferentes para os problemas que a gente já conhece. Então, nós temos problemas diversos nas propriedades rurais, a gente tem problemas diversos no trabalho de assistência técnica, na orientação do produtor, e muitas vezes a gente insiste com as mesmas soluções. E o que eu acho que a inovação traz, o que as startups trazem, é uma forma diferente de entender o problema e de solucionar esse problema. Então, eu acho que esse é o grande diferencial que eu vejo, que eu tenho aprendido todos os dias. Agora, para as empresas, né, para as startups, eu acredito que um ponto interessante, Igle, é que nós temos muitos problemas, nós temos muitos desafios. Então é um mercado que está totalmente aberto ainda, né? A gente viu nos últimos anos muitos produtores adotando tecnologia, melhorando seus processos, adotando até mesmo a digitalização dentro das suas atividades como uma forma de melhorar e de evoluir tecnologicamente, mas ainda tem muita coisa para fazer, né? Então tem um espaço muito grande, tem um mercado muito grande ainda para ser explorado. E eu acho que é isso que os empreendedores têm que acreditar, né? Até como forma de visão de negócio, né? De futuro para suas empresas, para seus empreendimentos. Porque realmente o setor ele demanda bastante, seja do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia, mas também do ponto de vista de adoção de tecnologia e de levar essa tecnologia de uma forma mais simplificada para o produtor rural. É isso que a CNA está apostando. E se você for mandar um recado para esse cara que está pensando assim, eu tenho uma solução aí para esse desafio, para esse problema que a CNA está apresentando para mim, qual que é a sugestão que você dá para ele? Não sei se eu escrevo, se eu não escrevo, a CNA vai me maltratar, ela vai virar dono do negócio? O que você pode falar como desafio, até como provocação para esse cara? O que a CNA quer nisso tudo é, como eu falei, facilitar o acesso do produtor rural às tecnologias. Então, se o empreendedor tem ou se um jovem, uma pessoa que tem uma ideia, tem uma proposta de solução para esses problemas que a gente está apresentando, eu faço um convite, né? Eu convoco mesmo para que faça a apresentação, proponha as ideias para a gente avaliar, né? Até porque o grande objetivo é tornar essa ideia uma ideia viável, né? Um produto viável, colocá-lo no mercado,
Porque quem vai ganhar com isso são os próprios produtores, que vão fazer o uso de uma tecnologia, digamos, testada, validada, que passou por um crivo da instituição, que é a CNA, que tem técnicos que entendem, né, do assunto, ou seja, que tem uma bagagem para oferecer dentro dessa construção. Essas empresas vão passar um tempo com a gente aqui, e esse tempo ele é primordial para que essa solução saia com uma qualidade e digamos, um aperfeiçoamento técnico que seja suficiente para atender às demandas do produtor. Então, acho que o convite que eu faço e o grande desafio para as empresas é exatamente esse, né? De acreditar na proposta, de enxergar a CNA não só como uma forma de recurso, né? Ou seja, uma alavancagem do investimento que a gente está fazendo, mas principalmente uma forma de qualificar melhor a demanda, de acabar melhor o produto, ou essa ideia, ou essa solução que está sendo proposta, e quem sabe, se tudo der certo, de acessar os produtores para depois isso se tornar um produto comerciável.